Uma pesquisa realizada pelo Síndico.net com mais de 2.000 síndicos em todo o Brasil mostrou que entre as principais reclamações dos moradores está o barulho. O campeão de todos os tempos segue firme e forte na liderança, apontado por 59,33% dos síndicos. Outro problema foi o relacionado à saúde mental ou ao comportamento dos moradores, como brigas entre vizinhos e agressão verbal contra o síndico, funcionários ou outro condômino. Casos mais graves, como violência doméstica e tentativa de suicídio, também foram apontados. Para a advogada Alessandra Bravo, que é especialista em gestão e direito condominial, isso tudo tem solução. Ela auxilia os gestores condominiais, administradores e síndicos sobre como resolver problemas internos de conflitos entre moradores e os orienta como conduzir uma gestão mais eficiente e tranquila. Doutora Alessandra, seja bem-vinda à Rádio Estrela FM. Será que vale a pena transformar o problema na vizinhança em uma ação judicial? Não vale a pena. Nós temos um processo judicial por problemas de vizinhança. Tendo em vista que hoje nós temos resoluções de conflito de forma muito mais rápida, muito mais eficiente e que traz uma satisfação melhor. Tendo em vista que hoje é o que a gente chama de advocacia extrajudicial, é se utilizado muito. A questão de conflitos dentro de um condomínio, principalmente, muitas questões são derivadas de problemas internos que não precisa se ir ao judiciário e muito menos ter que ficar utilizando algo que não traz, por vezes, um benefício, porque no judiciário sempre ou um ganha ou um perde. Muito dificilmente os dois ganham ou os dois perdem. Então, o ideal é trazer a resolução do conflito de uma forma que os dois ganham ou percam, mas eles tenham consciência e ficam satisfeitos com aquilo que eles queriam estar resolvendo e chegando ao meio termo para ambos. Hoje em dia, muitas pessoas buscam orientações sobre como resolver conflitos em condomínios sem precisar acionar a justiça? Sim, graças a Deus, hoje a questão da advocacia preventiva, principalmente dentro do condomínio, os advogados condominialistas eles têm que trabalhar com prevenção e não com um conflito judicializado. Quanto mais você conseguir entender o que a outra pessoa está necessitando, que ela está colocando em pauta. E, claro, tem coisas que não tem como, há necessidade sim de se adentrar o judiciário, mas a grande maioria dá para resolver sem precisar adentrar, e você consegue trazer uma melhor resolução. É tanto a questão de custos, né, que entra a questão financeira, que um processo é custoso, é mais rápido, porque você já resolve o problema ali, na onde está começando, não precisa deixar o conflito estar instaurado de uma forma que quando chega não tem mais como resolver. Após a pandemia, os conflitos em condomínios aumentaram? Durante a pandemia, eu diria que os conflitos, sim, eles aumentaram. Hoje, eu digo que existem outros tipos de conflitos que vieram da pandemia e ainda perpetuam. Mas muitos, como estava na pandemia propriamente dito, não. Graças a Deus, agora não é que está normalizado, mas não temos mais aqueles conflitos gerados, questão de utilização das áreas comuns, recebimento de mercadorias, de visitantes, essa questão já está mais pacificada. O que veio os hábitos que mudaram e muitos não aceitam. Questões que hoje, biometria quase não se utiliza, mais a facial, os condomínios tiveram que ter um monte de custo, muitas cotas extraordinárias, porque essas previsões não existiam. Então agora os conflitos por causa disso estão sendo gerados, ou questões de funcionários que tiveram que ser mandados embora, porque o condomínio teve que aprender a fazer fluxo de caixa, aprender a fazer prestação de contas, coisas que não tinha. Normalmente os condomínios não fazem, infelizmente, deveriam fazer desde o início, e agora muitos síndicos destituídos e continua até o presente momento. Então vamos dizer que os conflitos não é que aumentaram, hoje eles estão diferentes, mas derivados também de um pouco da pandemia, sim. Quais as reclamações mais frequentes em condomínios? O que são os 5 Cs? Dentre as reclamações mais frequentes no condomínio, sim, nós temos o chamado C dos condomínios,
Só que eles não são só 5, não. Nós temos os canos, né, que são os vazamentos, de uma forma geral, entre unidades e na área comum. Cachorro, que daí engloba a questão de todos os tipos de pet dentro dos condomínios. Carros, que aí a questão tanto o carro propriamente dito quanto as garagens. Temos as crianças, que daí na pandemia isso teve, né, a questão das crianças brincarem dentro de casa, assistir a aula, e depois na área comum e outras porventura entre os vizinhos, que acontece questões de barulhos ou outras traquinagens, né? Calote, e daí aqui deriva essa questão da inadimplência. Corrupção, que infelizmente muitos condomínios trabalham de uma forma errada, ou tem aquelas pessoas internas que enquanto não ganham vantagem, inclusive empresas de fora ou até moradores. Comunicação, muitos são destituídos, síndicos, né, e semiprofissionais pela falta de comunicação de forma assertiva. Temos também a questão dos cigarros, que daí envolve desde o cigarro propriamente dito, quanto também questão de drogas, né, os entorpecentes. E tem a questão das conversas também dentro dos condomínios, aquelas conversas paralelas que, porventura, acabam correndo até os stalkings e a perseguição. Há como prevenir os conflitos entre condôminos e entre condôminos e a administração? Sim, é possível prevenir. Para isso, o condomínio ele tem uma das questões que eu trabalho muito no escritório, que é compliance, né? Procedimentos. Quando você tem procedimentos claros, aí você consegue ter regras claras e faz com que as pessoas entendam também o porquê dessas regras. Com isso, você evita e minimiza muitos conflitos. E as pessoas sabem como agir e como elas têm que se portar em determinada situação ou quem recorrer. E é isso que falta, que eu vejo muito nos condomínios. Por isso acaba se gerando muitos conflitos entre os condôminos, visitantes, funcionários, com a administração, com o síndico propriamente dito, com o corpo diretivo, com terceirizados, com a administradora, com o advogado e por aí vai. Final disso regras claras, treinamento e o porquê das regras, as pessoas se sentirem inseridas naquilo que elas estão tendo que se adequar, ou também opinarem, falarem para poder estar fazendo uma coisa que é condizente com a realidade daquele condomínio. O que os síndicos podem fazer para evitar demandas judiciais decorrentes de problemas de convivência? Como eu disse, procedimentos, né? Implementação de compliance dentro dos condomínios. Fora isso, a questão de ter um jurídico realmente especializado em condomínios para poder estar auxiliando, mas com essa visão de prevenção e não visão de ficar litigando, tudo arrumando encrenca, entrando com processos judiciais, dando advertência à torta direito e multa, tá? Verificar o que está errado, poder fazer um mapeamento, que a gente chama mapeamento de risco, né? E depois fazer essa gestão, resolvendo os problemas internos daquilo que dá para ser resolvido e o que tiver que ser judicializado, infelizmente sim, mas com consciência, sabendo como que vai ocorrer e o que está acontecendo, e assim evitando problemas internos. Fora isso, a questão de transparência, comunicação assertiva, ouvir os seus moradores, prestar atenção no que trazem, mesmo aquele que traz de uma forma mais ríspida ou de uma forma até um pouco não polida, né? Mas há necessidade sim de ser ouvido, afinal ele também é proprietário e ele tem direito também de opinar, sempre, claro, com respeito. Uma comunicação eficiente entre síndico e condôminos pode ajudar? A contratação de mediadores profissionais é uma alternativa? É excelente se um condomínio puder contratar mediadores, principalmente nas assembleias, tá? Que é onde normalmente os moradores se exaltam, acaba acontecendo as desinteligências, vamos assim dizer, né? E aí, para condomínios que já têm esse histórico, o mediador auxilia muito. E também fazer um trabalho preventivo com os proprietários, né? Com os moradores em si. Quando acontece, como eu disse, os problemas desde o início, pela raiz, você consegue com que ele seja mitigado, né? Que ele deixe de existir, ou que ele seja pacificado, ou que se entenda como proceder para resolver, ou infelizmente até conviver, dependendo do caso. Mas a necessidade de se começar ali, antes dele vir para ter que chegar na Assembleia e ser instaurado um conflito maior entre todos, que não necessita se você conseguisse resolver antes.
Então, quando o síndico ele é bem atento a essas questões, trazer o mediador para o condomínio, normalmente é advogado que acaba fazendo isso, especializado em mediação, para poder estar auxiliando, ou psicólogos, né? Você consegue conduzir de uma forma melhor, todo mundo se sente inserido e você traz uma pacificação interna e melhor administração para todos. Sem precisar com aquelas brigas, aquelas conversas desnecessárias, perseguições desnecessárias e problemas que não precisam. Como eventos como o Café com Síndico, que aconteceu na semana passada em Paulínia, podem ajudar administradores, síndicos e todos os profissionais que trabalham em condomínios? Eventos como o Café com Síndico trazem o quê? Acolhimento. Mostra para o síndico que ele não está sozinho. Embora nós hoje temos a questão de YouTube, né, Instagram, as mídias sociais estão aí, mas ele não sente essa interação humana por vezes, porque é tudo online. E às vezes não tem também questões que, mesmo estando online, né, a empatia porventura às vezes não ocorre. E nós temos pessoas de todos os tipos, todas as idades, né? E ela precisa ter também, nós necessitamos, né? Na pandemia nós sabemos muito como foi isso, essa falta de interação humana. E os eventos do Café com Síndico, por ser presencial e trazer também conteúdo relevante do dia a dia, ter essa troca de conhecimento, ter esse auxílio próximo, ajudem muito. Faz com que os síndicos queiram, e os profissionais que trabalham também na área, né? Queiram entender um pouco mais, aprender, estar mais inserido e poder estar auxiliando o condomínio em virtude de todos os moradores. E para encerrar, qual o recado para quem mora em condomínio, ou é síndico, ou trabalha em condomínio e quer tornar o ambiente mais solidário e tranquilo? O recado que eu deixo é empatia, tentar se colocar no lugar do próximo, comunicação assertiva, sem juízo de valor, ouvir, a escutativa, atender o seu condômino como uma pessoa individual, e trazer o que ele está trazendo de forma individual, inserindo na coletividade, fazendo com que ele se sinta parte. Muitas vezes, coisas que um morador individual traz, por consequência, pode prejudicar os demais condôminos ou beneficiar a todos. Ou não, se é uma coisa individual dele. E aí, se ele tem regras claras, procedimentos claros, ele consegue compreender que ele está inserido dentro de uma comunidade e ele tem que seguir aquelas regras. E aquilo ele tem que conviver ou não, se der para mitigar ou, infelizmente, algo que tem que se classificar de outra forma. Muito obrigada pela entrevista. Ana Paula Zílio, especial para a Rádio Estrela FM.